O chamado de Deus é para quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Infelizmente, às vezes isso não é compreendido no contexto da família, porque Deus nem sempre chama aqueles que são mais velhos. Deus chama, às vezes, os mais jovens, como foi no caso de Davi, por exemplo. Quando estudamos a vida também de Moisés, nós vamos aprender que Moisés sofreu com isso no contexto da família, pois os seus irmãos mais velhos, Arão e Miriam, em um dado momento da sua vida, se posicionaram não contra ele totalmente, mas não credibilizando totalmente o seu ministério, acreditando que Moisés tinha que compartilhar com eles a liderança do povo de Deus. Precisamos entender no contexto da família que se Deus chama aqueles que são mais jovens, amém, eles são chamados por Deus e cabe a nós nos submeter a esta autoridade de Deus sobre a vida daqueles a quem Ele chama. Queridos, sejam muito bem-vindos à nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e estamos estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical do currículo dos adultos neste segundo trimestre de 2023. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 5, do dia 30 de abril de 2023. O título da nossa lição é Motim em Família. Nós vamos, como acabamos de dizer, aprender um pouco sobre estes problemas que surgem no seio da família a partir da história de Moisés. Nós vamos perceber que Miriam e Arão, ou Arão e Miriam, eram irmãos de Moisés. Miriam profetiza, Arão sumo sacerdote, envolvidos na liderança, mas houve um problema familiar. Houve um motim em família, porque Miriam e Arão disseram, Deus não fala só com Moisés, Deus fala conosco também. O que nós vamos aprender na lição de hoje é que, não obstante ser uma família que estava plenamente envolvida com a vida espiritual de Israel, eles não estavam livres de sofrer dificuldades, problemas familiares, intercorrências no seio da família, e a gente vai perceber que surgiu um motim nessa família que era uma família sacerdotal. O que nós estamos aprendendo durante esse trimestre é que, se esses problemas acontecem e aconteceram nessas famílias que estavam tão envolvidas com Deus, com a obra de Deus, pessoas chamadas por Deus para um plano muito especial na vida de Israel e, sobretudo, um plano muito especial também para a salvação da humanidade, porque na nossa família isso não vai acontecer. Isso acontece. Nós precisamos saber realmente como gerenciar estas crises a fim de que continuemos, mesmo diante de grandes adversidades, continuemos sendo uma família onde o nome do Senhor seja glorificado. O texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo 2 e versículo 14, que nos diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. A gente sabe que a carta aos Filipenses é a carta da alegria, é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Paulo escreveu para a igreja de Filipos expressando a sua alegria por tudo aquilo que a igreja de Filipos tinha feito por ele, pelo seu ministério e pelas igrejas que Paulo, algumas das igrejas que Paulo tinha plantado. E ele vai orientar esta igreja dizendo que eles deviam fazer tudo que eles fizessem, fosse sem murmurações e sem contendas, sem brigas, sem dissoluções, sem problemas. E isso é um grande ensinamento para a nossa vida. Nós precisamos evitar as murmurações e as contendas, principalmente no seio da família. A verdade prática nos diz que as murmurações, ou das murmurações, derivam as contendas. Por isso devemos evitá-las em nossa família. Não há algo mais complicado para a vida pessoal do que a contenda em família. Às vezes, se a gente tem uma discussão, um problema com alguém que é de fora, a gente não vai nem encontrar com aquela pessoa nunca mais. Agora, quando temos contendas em família, isso é horrível
Porque a família está conosco o tempo inteiro. Ah, pastor, mas a gente se casa, sai de casa, ok, mas tem vínculos, vínculos sanguíneos, vínculos afetivos que nos ligam à família. Na verdade, como diz o salmista no Salmo 133, é muito bom e agradável vivermos todos unidos como irmãos. Ele está partindo do princípio que os irmãos já vivem unidos e este deve ser o nosso objetivo, deve ser o nosso alvo, deve ser o nosso projeto em família. O ponto central, ou a palavra-chave, né? Ponto central era alguns trimestres atrás. A palavra-chave da nossa lição é murmuração, porque a gente vai ver que foi isso que aconteceu. Tanto Miriam quanto Arão murmuraram contra Moisés. O texto da leitura bíblica em classe está em Números capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 7, e o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8. O texto nos diz o seguinte: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, consumiu os que estavam na última parte do arraial. O povo de Israel era um povo que tinha, eu vou dizer assim, um mau costume de murmurar. Reclamavam de tudo e choravam, choramingavam por tudo, estavam sempre murmurando. E aí isso acendeu a ira do Senhor e o Senhor resolveu mandar um fogo consumidor e os consumiu. Consumiu grande parte do povo. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Eles estavam lembrando disso, ou seja, eu costumo dizer, e o versículo 5 é muito próprio para a gente falar sobre isso, eles estavam se lembrando do que eles comiam, e estavam reclamando porque Deus estava conduzindo-os no deserto. Eu costumo dizer que para tirar o povo de Israel do deserto, bastou uma noite. Aliás, para tirar o povo de Israel do Egito, bastou uma noite. Deus tirou eles do Egito, naquela fatídica noite que morreram os primogênitos, depois abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram e foram embora para o deserto. Mas para tirar o Egito do povo, custou 40 anos. Então, para tirar o povo do Egito, bastou uma noite. Para tirar o Egito do povo, demorou 40 anos, uma geração inteira. E é isso que eles estão fazendo. Eles estão murmurando mais uma vez, chorando mais uma vez, lembrando do que eles comiam no Egito e querendo comer carne. Não é da agora que o povo de Deus gosta de comer, não é verdade? Versículo 6. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ou seja, o que era bênção para eles, eles nem estão acreditando mais como bênção. Já estão assim, enjoados de comer maná. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Números capítulo 12, versículo 1 ao 8. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da sua mulher, da mulher cuxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E o Senhor o ouviu. Nós precisamos ter cuidado, porque tudo que nós falamos, o Senhor está ouvindo. E pode ser que Deus resolva agir diante daquilo que nós estamos falando. E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a face da terra. Moisés é conhecido como o homem mais manso da Bíblia. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Eu acho esse texto magnífico porque eu gosto de dizer o seguinte: Miriam e Arão falaram contra a unção de Deus na vida de Moisés. E eu aprendi que, como obreiros, toda vez que alguém falar qualquer coisa contra o nosso nome, nós precisamos buscar resolver aquilo, buscar elucidar aquela situação. Mas toda vez que alguém falar contra a unção de Deus na nossa vida, a gente não tem que fazer nada. A gente tem que se calar. Na verdade, é como se Deus estivesse falando com Moisés: deixa que eu resolvo isso aí. Eles estão falando contra algo que eu te dei. Eles estão falando contra algo que eu estabeleci sobre a sua vida. Então, se é algo que Deus nos deu, Deus é responsável por defender isso. E nós vamos aprender na lição de hoje que Deus tratou tanto com Miriam quanto com Arão. É claro que a gente vai perceber no contexto da lição, é muito mais simples o entendimento do tratamento de Deus com Miriam, porque Miriam ficou leprosa. Mas e Arão? Como Deus tratou com Arão? A Bíblia não deixa isso totalmente claro, mas a gente consegue perceber estudando a vida de Arão. E é isso que você vai aprender conosco na lição de hoje. Na introdução da nossa lição, o nosso comentarista deixa claro para a gente que nós vamos aprender na lição de hoje. Vamos aprender na lição de hoje que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reine entre os santos. É prudente, é claro que nós precisamos evitar contendas em todos os âmbitos, mas evitar contendas na família é muito melhor, porque não dá pra gente ficar longe de família, né? Eu fiz questão de anotar aqui que é preciso, não obstante estarmos em família, considerarmos que somos indivíduos diferentes. Deixa eu anotar isso aqui, porque somos indivíduos. É claro que quando eu digo que somos indivíduos diferentes, eu estou sendo redundante, na verdade. Porque diferentes. Porque ser indivíduo já é ser diferente. Eu estou sendo redundante de propósito. Nós precisamos entender que no seio da família, e às vezes nós temos dificuldade de compreender isso, porque a gente está envolvido no contexto da família, todo mundo criado ali junto, filho de mesmo pai, de mesma mãe, ou mesmo filhos adotivos, enfim, estamos vinculados a uma família, a gente acredita que todo mundo vai pensar igual. E nós precisamos entender que somos diferentes. Somos diferentes. Miriam e Arão precisavam entender isso. Moisés era diferente deles. Não é que era melhor ou pior. Moisés era diferente. Primeiro ponto, o comentarista vai tratar sobre a influência negativa da murmuração. Primeiro parágrafo, assim nasce um motim. E o nosso comentarista vai dizer que o motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. Quando pessoas se manifestam
contrário a uma ordem, a uma norma, a uma regra, e não querem cumprir aquilo que é justo. Isto é um motim. E esse motim, ele nasceu com a desculpa de que a mulher de Moisés não era agradável a Miriam e Arão. Agora, olha, gente, eu costumo dizer assim, vamos falar sério. O que Miriam e Arão tinham que meter o bedelho, como a gente diz em Minas Gerais, na vida de Moisés por causa da mulher que ele escolheu? Na verdade, aquela situação que eles falam da mulher cuxita era só uma desculpa. Era só uma desculpa. Eles ali, ao que tudo indica, surgiu uma inveja deles entre Miriam e Arão com Moisés. Moisés era o irmão caçula, mais novo. Moisés foi salvo, é claro, por uma ação divina, mas Miriam foi usada por Deus naquela situação. Eu imagino Miriam pensando, se não fosse eu, nem vivo ele estava. Nem vivo ele estava. E agora está aí liderando, não quer compartilhar totalmente a liderança com a gente. O que mais eles queriam? Eles estavam ali dentro de um plano divino, dentro de um projeto divino. Precisamos aprender a respeitar estas coisas dentro da família. Então, o motim nasceu por causa de uma situação boba, simples. Boba, simples. E o nosso comentarista deixa claro que 3 queixas remontam à rebelião na família do legislador de Israel. Vamos a estas 3 queixas. A primeira queixa, que está no 2º parágrafo, o nosso comentarista diz o seguinte, deixa eu marcar aqui onde eu quero, que aí nós vamos fazer a leitura disso aqui, que eu marcar de forma mais rápida, que aí o comentarista vai nos mostrar o seguinte. Israel havia saído da região ao redor do Sinai, nós lemos isso na leitura do texto, agora há pouco, no qual havia relativa fertilidade. Né? Eles estavam nas afluentes do Nilo, na terra de Gozen, no Egito, era um lugar fértil. Então tinha fertilidade para a produção de grãos e água, tinha muita água. De repente, depois de andarem para além do Sinai e depararem-se com um inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés havia os trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. E aí, eu fiz questão de escrever aqui que o povo era liderado por Moisés. Na verdade, eles tinham que entender o seguinte... E Moisés reclama isso com Deus depois. Eles eram liderados por Moisés. Mas eles não eram conduzidos por Moisés. Eles eram conduzidos por Deus. Quando eles fazem uma reclamação da forma que eles estavam sendo conduzidos, na verdade eles não estão reclamando de Moisés. Eles estavam reclamando de Deus. A queixa era contra Deus e não contra Moisés. Nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes nós achamos que nós estamos reclamando dos nossos líderes, estamos na verdade reclamando de Deus. Então essa foi a primeira queixa. A segunda queixa do povo de Israel. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada.
No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O povo de Israel, após eles experimentarem o juízo, divino, por causa daquela murmuração, Deus mandou fogo, como nós falamos agora há pouco na leitura bíblica em classe, eles começaram a murmurar contra o maná. Queriam comer carne, queriam comer as coisas que eles comiam no Egito e murmuraram contra o maná. É muito perigoso quando o nosso coração não está onde nós estamos. Onde está o nosso coração? O povo de Israel estava no deserto, caminhando, conduzidos por Deus, mas o coração deles não estava ali. Então, quando o coração não está no mesmo lugar que Deus está nos conduzindo, isso é uma complicação muito grande. Eles estão reclamando daquilo que era a bênção de Deus. Estavam caminhando no deserto, aí Deus manda o maná e eles começam a reclamar daquilo que era a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, como se não bastasse, olha, primeiro eles estão reclamando porque no Egito tinha uma terra mais fértil. E eles estão querendo comer pepino, cebola, querendo comer carne. Aí Deus manda fogo, consome aquela turma. Depois eles começam a reclamar do maná. Olha, isso não é típico de gente. Você conhece gente assim? Que procura situações para reclamar? Que está sempre procurando algo para murmurar, para reclamar? Que nunca está tudo bem? Que sempre tem uma queixa, sempre tem uma dificuldade? Tem gente que é assim. Tem gente que prefere ver os problemas, prefere procurar coisas para reclamar do que ser grato a Deus e às pessoas que estão à sua volta por aquilo que ele está vivendo. Então o povo reclamou do maná. Aí de repente, quando eles deixam de reclamar do maná, surge a terceira queixa, que aí envolve Miriam e Arão, que estão reclamando de Moisés. Reclamando que Deus não fala só com Moisés, que Deus fala com eles também. E o nosso comentarista deixa claro que a inveja na família é um sentimento perigoso. É um sentimento perigoso. Então, como eu já disse, aqui a queixa contra a mulher de Moisés era só uma desculpa. Só uma desculpa. Tem gente que, na verdade, começa a reclamar de algumas coisas que a gente fala, gente, como vocês estão reclamando disso? É um absurdo reclamar desse tipo de coisa. Na verdade, eles estão usando algumas coisas como desculpa para camuflar aquilo que é um sentimento do seu coração. Neste caso aqui, um sentimento de inveja. E é muito mais fácil
acusar o outro do que trabalhar o sentimento de inveja no seu coração. Que Deus nos livre, que Deus nos ajude, que nós entendamos que Deus tem um plano para cada um, Deus chama cada um de um jeito e cada um de nós tem um dom. Então a gente não precisa invejar ninguém. Segundo ponto da nossa lição, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Primeiro parágrafo, a inveja. Os dois, diz o nosso comentarista, alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Os dois alimentaram esta ideia. Eles não entenderam que Deus havia chamado Moisés. Moisés era o líder. A gente precisa entender isso. Eu vejo pessoas que não querem entender que são chamadas por Deus e colocadas sob a liderança de alguém. Nós precisamos compreender isso e pacificar isso em nosso coração. O comentarista deixa claro ainda que esse questionamento que eles fizeram, esse questionamento diz muita coisa. Porventura, falou o Senhor só com Moisés? Não falou o Senhor também a nós? Ou seja, eles estão questionando uma liderança. E eu anotei aqui o seguinte, olha, quando questionamos uma liderança estabelecida por Deus, nos posicionamos contra Deus que instituiu a liderança. Ah, pastor, mas tem muitos homens que... eu sempre ouço isso. Tem muitos homens que já estão fora da direção de Deus. Ok, mas Deus está permitindo que ele fique lá. Olha Davi e Saul. Davi sabia que ele iria reinar no lugar de Saul. Sabia que Saul já estava sendo rejeitado por Deus. Sabia, inclusive, que Saul tinha um espírito mau que o atormentava. Mas ele sabia que Saul tinha sido estabelecido no trono por Deus. Deus estabeleceu, e tem casos entre nós hoje que mesmo que Deus não estabeleceu, mas Deus permite. Irmão, se Deus quiser, ele mata o camarada de uma hora para outra, de um minuto para o outro. Aí se Deus permite, eu preciso orar. Ah, mas está fora da direção de Deus. Ok, então ore. Ore. Davi respeitou tanto a unção de Saul, que quando Saul morreu na batalha, chegou um aproveitador lá, um cabra que queria ganhar fama em cima do nome do outro. E falou com Davi, ó, fui eu que matei o teu inimigo, eu matei Saul. Aí Davi perguntou, foi você mesmo? Foi, fui eu, matei, fiz isso, matei mesmo. Aí Davi falou, chama aí o general do exército. O camarada veio, eu acho que o cidadão pensou, não, agora eu vou ser honrado, agora eu vou ser colocado no lugar de honra, porque eu matei o inimigo do rei. Aí Davi chamou um comandante do exército lá e falou, pega esse camarada, leva e mata, porque ele tocou no ungido de Deus. Eu imagino o camarada, não, tô brincando não, agora você vai morrer. Pronto. Mentiroso, aproveitador. Nós precisamos aprender a respeitar a unção de Deus na vida das pessoas. Mesmo aqueles que a gente sabe que estão trilhando caminhos que não são caminhos de Deus. Nós precisamos entender o seguinte, eu sou o responsável por tratar com este líder. Eu exerço autoridade, Deus me colocou para exercer autoridade sobre a vida dele? Não. Então eu vou orar e Deus vai resolver o problema. Miriam e Arão estavam questionando algo que Deus estava fazendo. Segundo parágrafo do segundo ponto, o motim familiar. O motim familiar. E o nosso comentarista nos colocou aqui, ó, que infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Olha só, irmãos que deveriam trabalhar para que Moisés, que era líder, tivesse uma liderança tranquila, estavam agora influenciando o povo contra o seu próprio irmão. Devemos, portanto, lembrar de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Precisamos aprender a respeitar. Ah, pastor, mas ele é meu irmão. Mas no que se refere à obra de Deus, ele é o seu pastor. Ah, mas ele é o meu marido. No que se refere à obra de Deus, ele é o seu pastor. A gente não pode confundir as coisas. Eu gosto muito desse trato entre amigos.
Eu tenho amigos que são líderes de Deus sobre a minha vida. E quando estamos fora do contexto eclesiástico, brincamos, temos uma postura de muita liberdade. Quando estamos no contexto, e sem perder o respeito. E quando estamos no contexto eclesiástico, é Senhor, meu líder, e acabou. Isso é saudável, gente, para todos nós. Isso é muito saudável. Terceiro e último ponto, Moisés, um homem manso e humilde. Primeiro parágrafo, o mais manso que havia na terra. Moisés foi o homem mais manso que havia na terra. E o comentarista nos diz que, na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza, covardia, mas no ensino bíblico implica na capacidade de exercer o autocontrole e domínio de si mesmo. O que é mansidão? Mansidão é ter poder para usar esse poder em benefício próprio e não usar esse poder em benefício próprio para beneficiar o outro. A nossa mansidão é um aprendizado que nós temos na caminhada cristã com o Cristo do cristianismo que nós professamos crer. Jesus disse, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Nós precisamos ter mansidão. E a mansidão, ela se manifesta em situações adversas, como foi no caso de Moisés. Porque tem gente que diz, pastor, eu sou manso, eu sou pacificador. Mas na hora que alguém pisa no calo dele, ele já corta o pescoço do camarada, quer matar o camarada na hora. Que mansidão é essa? Então, a mansidão se manifesta na hora que somos afrontados, na hora que alguém fala contra nós. Aí sim, verdadeiramente, a mansidão se manifesta. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o fardo de uma liderança. Aliás, antes disso, eu havia marcado aqui, que a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de praticar e rogar a Deus. Mansidão e pacificação. O que é a pacificação? Na prática, é a turma do deixa disso. Não é o camarada que joga gasolina no fogo, põe lenha na fogueira. É aquele que quer apagar o fogo. Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Eu já falei em outras lições gravando. Eu tenho um amigo chamado Samuel Cláudio. O Samuel, quando alguém chega pra ele e fala assim, varão, fulano de tal falou de mim, fiquei sabendo que falou isso. O Samuel é da turma do deixa disso. Ele fala, não, varão, não foi isso não. Por que você não procura ele pra conversar? Talvez quem te falou entendeu errado. Não foi isso que ele quis dizer, não. O Samuel é pacificador. E Jesus, no Sermão do Monte, disse, bem-aventurado os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Então, segundo parágrafo, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança. Moisés falou, Deus, este povo não é meu, este povo é do Senhor. Miriam e Arão, que deveriam ajudar aqui, não estavam ajudando. Ele disse, como é que o senhor fala agora, levanta o seu povo daqui? Aí Deus falou com ele, não, Moisés, para te ajudar, eu vou estabelecer aí, 70 homens. Ele recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel, e Deus colocou sobre os 70 a mesma unção que havia sobre a vida de Moisés, para que eles auxiliassem e ajudassem Moisés na liderança do povo. Não era fácil. Nós sabemos que liderar não é fácil. O povo é de Deus, mas é gente, é ser humano, e não é fácil liderar. Último ponto da nossa lição, a punição de Miriam e Arão. A punição de Miriam e Arão. É importante nós observarmos no que eu disse aqui, desses 70 que Deus levantou para ajudar Moisés, eu anotei aqui e retomo para dizer que quando nos cansamos, Deus prepara a gente com a mesma unção para nos ajudar. Se você é líder, sente cansaço, ore a Deus. Deus vai preparar pessoas com a mesma unção para te ajudar.
último ponto da nossa lição, a punição de Miriam e Arão. Miriam foi punida, isso é claro. Miriam ficou leprosa. Quando ela ficou leprosa, Moisés nos dá um exemplo de mansidão. Porque ela ficou leprosa, eu vou falar assim, se fosse eu, para não falar você. Se fosse eu falar, tá vendo, é isso é para mostrar que eu sou homem de Deus e tal. Moisés não, ela ficou leprosa, Moisés foi orar. Deus, perdoa Miriam, Senhor. Ajuda Miriam, ela é minha irmã. Nós precisamos entender que somos irmãos. Mesmo quando alguém falha contra nós, seja dentro da nossa própria casa, na nossa própria família, ou na igreja, que é a nossa família também, família de Deus, é nosso irmão, gente. Não deixou de ser nosso irmão. Moisés orou, perdoa Miriam, Senhor, tem misericórdia dela. Miriam teve que passar pelo processo de purificação, ficar fora do arraial, passou pela vergonha, aquela coisa toda. E Arão? Arão, qual foi a punição de Arão? Alguns dizem, não, Arão foi punido porque Deus proibiu ele de entrar na terra prometida. Ele deixou de entrar na terra prometida porque feriu a rocha. Foi o mesmo motivo pelo qual Moisés também não entrou na terra prometida. Arão era sumo sacerdote. Já pensou o sumo sacerdote leproso? Como o sumo sacerdote ia fazer? O sumo sacerdote não podia ficar leproso. Nós precisamos entender que com a liderança, Deus trata às vezes de uma forma silenciosa, mas de uma forma muito mais severa conosco, que somos líderes. Às vezes Deus trata de uma forma silenciosa, mas de uma forma muito mais severa. Se você ler Números capítulo 20, versículos 22 a 29, e depois, lá em Números 33, versículos 38 e 39 também fala sobre isso, mas principalmente capítulo 20, do versículo 22 ao versículo 29, Deus falou com Moisés, Arão vai morrer. Sobe ao monte, leva Arão, leva Eleazar, o filho de Arão, porque eu vou matar Arão. Arão morreu, mas antes de Arão morrer, Deus falou com Moisés, tira a estola sacerdotal de Arão e coloca em Eleazar. E Moisés fez isso, Números capítulo 20, versículos 22 ao 29. Moisés tirou a estola sacerdotal de Arão, colocou a estola sacerdotal em Eleazar. O que isto quer dizer? Deus desonrou Arão. Antes que Arão morresse, Deus usou Moisés, aquele de quem ele tinha falado, contra quem ele tinha murmurado, para tirar a estola sacerdotal dele. Arão morreu sem ser sumo sacerdote. Arão não foi sepultado com honras sumos sacerdotais. O povo pranteou Arão, mas Arão não foi sepultado com honra. E isto era algo terrível no contexto de Israel, morrer sem honra. Qual era o ciclo natural? Arão morrer com a estola sacerdotal, ele morria como sumo sacerdote, depois disso a estola sacerdotal passaria a Eleazar, o seu filho mais velho. Isso seria o curso normal da vida. Mas antes de Arão morrer, Deus falou com Moisés, sobe, leve ele lá no monte. Eu não vou envergonhá-lo na frente do povo, porque ele é sumo sacerdote, ele não pode ficar leproso. Queridos, como líderes, às vezes Deus não trata conosco à vista do povo, mas nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos, Deus está vendo. Como lemos na leitura bíblica em classe, Deus viu o que o povo estava fazendo. E isto não foi bom aos ouvidos de Deus. Então tenhamos cuidado, principalmente nós como líderes. Tenhamos cuidado, porque tudo o que nós fazemos pode ser tratado por Deus. E Miriam ficou leprosa. Arão não podia ficar leproso porque era sumo sacerdote, mas foi desonrado por Deus. Ele perdeu a estola sacerdotal antes da sua morte e ele morreu. Não foi sepultado com honras sumos sacerdotais. Que nós tenhamos cuidado no contexto da família para que nenhuma murmuração surja de forma que gere um motim. Se surgir algum problema, alguma conversa, sente-se, reúna a família, a sua família, resolva isso antes que isso tome proporções que envolvam outras pessoas, como foi no caso de Miriam e Arão, que é a murmuração contra o irmão Moisés, o irmão deles, de carne, Moisés,
acabou gerando uma murmuração também entre o povo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos guardados por Deus e que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, que a inveja não ocupe lugar no nosso coração e que nós saibamos honrar os nossos familiares que estão sendo honrados por Deus, que nós reconheçamos isso e que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. Deus te abençoe, um abraço do pastor Anderson Silva e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.